Não importa quantos recursos você tem, se você não souber usá-los, nunca será suficiente. Olha, eles têm os mesmos recursos, mas um soube usar, o outro não. A mesma coisa serve para a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa maior ferramenta. Uns sabem usá-la, outros não. Então, não importa o tanto que você saiba de Bíblia, mas o que importa é como aplicá-la, como vivê-la, como deixar ela te transformar, como deixar ela te guiar, como usar ela contra o inimigo, porque o inimigo vai usar ela contra você. Mas então nós precisamos saber nos defender. Use essa ferramenta maravilhosa que é a Bíblia. Vamos ler hoje no estudo bíblico João 4, na versão Almeida, Revista e Corrigida. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus não parava e nunca para em algum lugar sem um propósito. E o propósito dele era encontrar com essa mulher e a sós. Por isso, seus discípulos tinham ido comprar comida. E ele ficou ali. E ele chama essa mulher como ele nos chama no dia de hoje. E muitas vezes a gente fica questionando, mas como? Mas por quê? Mas se a gente soubesse quem nos chama, quem está nos pedindo, ele é a água viva. Precisamos pedir mais dele e menos de nós mesmos. Vamos continuar. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando essa mulher entende o chamado de Jesus, rapidamente responde: então me dá dessa água tão maravilhosa, que eu não precise mais ter sede nem vir aqui tirá-la. E Jesus testa a clareza dessa mulher, pois ele já sabia tudo sobre ela. Chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Em outras palavras, clareza. E muitas vezes o que Deus quer que a gente responda é a verdade. Vamos continuar. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Nós seremos esses adoradores verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Deus está nos procurando em nome de Jesus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Devemos o adorar com todas as nossas forças e também honestamente. O adorar com palavras, em pensamentos, com ações. E que tudo que a gente é e faz adore ao Senhor, em nome de Jesus, e glorifique o seu santo nome. Então vamos continuar. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Precisamos observar que Jesus ele quebrava as regras, ele não se importava com o que os outros iam pensar, falar de suas ações. Ele só se importava de edificar o reino, de estar plantando e ceifando para o reino, para a vida eterna. Ele não deveria estar falando com mulher em público e ele falava. Ele não deveria estar falando com samaritano nenhum, quanto menos uma mulher samaritana. E ele falava. E ele sabia que aquela mulher já tinha tido vários maridos. Se no dia de hoje é normal, antigamente não era. Mas Jesus, ele não olha o nosso pecado. Ele olha para dentro de nós e o nosso potencial. Mais uma vez, essa mulher foi escolhida. Do mesmo jeito que você é escolhido para ter a revelação de quem é Jesus e também para passar isso para frente. E ali ela saiu e ela não guardou para ela. Ela falou para outros. Continuando no versículo 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. A gente pode ver na vida de Jesus um equilíbrio. Jesus, ele comia e, inclusive, ele ficava preocupado se o povo havia comido, né? Quando ele faz a multiplicação dos pães e peixes, é porque ele estava preocupado com o povo comer. Aqui, ele tinha pedido aos seus discípulos que saíssem e comprassem pão, mas a gente sabe o porquê. Ele precisava daquele momento a sós com aquela mulher. Quando eles voltam com a comida, então eles sabiam que Jesus estava com fome. E eles falam para Jesus comer. Mas só que Jesus estava mais preocupado com os frutos daquela conversa. Com fazer a vontade de Deus. Plantar no reino de Deus. Porque nós sabemos que tudo que é do reino é eterno. E tudo que é da terra é passageiro. Então, primeiro o reino, a vida eterna, e depois as outras coisas. Continuando no versículo 37. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar
onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E que linda essa parte, né? Nós sabermos que nós vamos colher frutos que a gente nem plantou. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Tendo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, Jesus, ele não comeu aquela hora, aquele momento, por quê? Porque ali ele tinha semeado uma semente e era a hora de ceifar. Ele sabia que o que a gente planta no reino é eterno e é muito mais importante. Então, Jesus, ele tinha um equilíbrio, mas aquele momento era a hora de não preocupar com o corpo, e sim com o que estava sendo plantado no mundo espiritual e o que ele tinha para colher. E aqui a gente vê que a mulher saiu, ela semeou mais sementes e Jesus ceifou daquela primeira semente que ele plantou nela muitos frutos. E depois essas pessoas deixaram bem claro para a mulher que eles não criam só porque ela tinha falado e dado seu testemunho, mas sim porque eles tiveram uma experiência direta com Jesus. E é isso que nós precisamos. Uma experiência individual e direta com Jesus. A gente vem para Jesus porque outros falaram. A gente vem para Deus porque a gente sabe que é o melhor para a gente. Mas a gente precisa de buscar essa experiência própria com Deus. Experimentar de Jesus e dos seus milagres. Vamos continuar no versículo 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Gente, o livro de João é incrível. Como João via a vida, como João via o ministério de Jesus. É tão diferente dos outros evangelhos, né? Tão diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E tão incrível. A água viva é a única que vai saciar nossa alma. No versículo 14, Jesus falou assim para aquela mulher: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água viva que sacia. Ela era samaritana, tinha um passado marcado por relacionamentos frustrados. Jesus quebra todas as barreiras sociais. A gente vê quando Jesus se aproxima dessa mulher samaritana, ele quebrou todas as barreiras sociais e espirituais ao conversar com ela, oferecer a vida. Aqui a gente pode aprender, né, que nosso passado não manda no nosso futuro, que a gente pode mudar, que Jesus nos chama para uma mudança. E que Jesus, ele não importa os nossos pecados, ele não se envergonha de nós. Ele nos chama mesmo assim. Ele quer falar conosco mesmo assim. Jesus, ele pode saciar nossa sede interior, essa água viva. Quantas vezes buscamos satisfação em coisas temporárias, pessoas, status, bens, redes sociais, prazer imediato, mas tudo isso passa. Jesus oferece a água viva, que satisfaz a alma e dá um sentido eterno à vida. Nós não precisamos mais correr atrás de migalhas emocionais. Jesus é a fonte que nunca seca. Então vamos refletir o que você tem tentado usar para preencher o vazio interior. O que você deve lançar aos pés de Jesus? Não mais correr atrás dessas coisas. E ele finaliza. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Porque a vida já é um milagre. Você está aqui, você ter nascido. Todos os dias, todo recomeço
já é um milagre. Nós não precisamos de mais sinais e milagres. Jesus já veio, já morreu na cruz. O que nós precisamos é trazer o reino de Deus e desfrutar da água viva, em nome de Jesus. Continuando, no versículo 49, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Eita glória! Então esse homem creu e ele foi ao encontro de seu filho vivo. E quando ele viu, o milagre tinha acontecido na hora que Jesus lançou a palavra: o teu filho vive. E nós temos várias palavras de vida já declaradas sobre a nossa vida. E a única coisa que precisamos para tomar posse é crer. Então, hoje, vá crendo e profetizando todos os milagres que Jesus declarou, toda a palavra de Deus já declarada, ela faz efeito na tua vida e é para avivamento. Vá, você vive, em nome de Jesus. E nós vamos finalizar com essa outra frase: nunca troque aquilo que você mais quer na vida por algo que você quer no momento. Então nós todos queremos a vida eterna, queremos vida abundante. Não vamos trocar isso por migalhas, por comida de porcos. Não vamos trocar a nossa bênção por coisas passageiras. Beijos!